Louvado seja Deus pela sua infinita graça e misericórdia que tem revelado para nós, os seres humanos, como a própria palavra mostra que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo nenhum sequer, como mostra em Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, que o que nós merecíamos era o salário designado, ou seja, a morte espiritual, ou seja, a completa separação de Deus. Mas como o próprio texto diz na parte B de Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. A graça de Deus, ela é incomparável. Quando você olha o contexto da graça de Deus, você vai contemplar em toda a Bíblia Sagrada, falando a respeito do termo graça, mostrando que a graça do Senhor nos alcançou, que a graça do Senhor é quem faz com que sejamos achados diante dele, como convém a santo. O termo graça é encontrado nas Sagradas Escrituras 215 vezes, isso de Gênesis a Apocalipse. Então, se você olhar o termo graças, você vai contemplar 86 vezes. Então, quando você olha e contempla esse somatório, você vai contemplar um total de quase 300 vezes o termo apresentado sobre graça. Graça no singular 215 vezes. Graças no plural 86 vezes. Graça no sentido de favor, você vai encontrar 101 vezes. Para você ter a ideia de graça no sentido de favor, de mercy, você vai encontrar em Gênesis capítulo 6, verso 8, Êxodo 33:12, 2 Samuel 15:25, 1 Crônicas 16:8, em Esdras 9, verso 8. No livro dos Salmos, você vai encontrar 20 vezes falando sobre a graça como favor. Isto você olha no Salmo de número 7, no verso 17, Salmo 30, verso 12, Salmo 40, verso 10, Salmo 45, verso 2, Salmo 50, verso 23, Salmo 63, verso 3, Salmo 69, verso 16, Salmo 69, verso 30, Salmo 75, versículo 1, Salmo 77, verso 8, Salmo 84, verso 11, Salmo 85, verso 10, Salmo 90, verso 17, Salmo 92, verso 1, Salmo 100, verso 4, Salmo 107, verso 1 e verso 21, Salmo 116, verso 17, Salmo 119, o 62 e Salmo 38, verso 1. Aí você tem 20 descrições do termo graça como favor, como mercê. Mas além
de Salmo, você vai encontrar em Provérbios 3 vezes, em Isaías 3 vezes, em Jeremias 2 vezes, em Daniel 2, 23, em Zacarias 4, 7, também em Zacarias 12, 10, Mateus 10, 8, Mateus 11, 25, Mateus 15, 36. E assim, amados, você vai contemplar que a graça de Deus em favor do pecador é algo incomparável. Você contempla o Senhor. Você olha em Lucas 5 vezes, você olha no Evangelho de João 2 vezes, em Atos 8 vezes, em Romanos 13 vezes, em 1 Coríntios 3 vezes, em 2 Coríntios 6 vezes, em Gálatas 2 vezes, em Efésios 4 vezes, em Filipenses, texto, capítulo 1, verso 3, Colossenses 3, 17, 1 Tessalonicenses você vai ter 3 vezes, 2 Tessalonicenses 2 vezes, você vai ter em 1 Timóteo 2 vezes, você vai ter em Tito 2 vezes, em Hebreus 2 vezes, em Tiago 4, verso 6, 1 Timóteo 3 vezes, 2 Timóteo no capítulo 3, verso 18, em Judas o verso 4, e em Apocalipse 7, 12, você contempla todos esses textos. Você quer fazer um esgotamento do termo graça nas Sagradas Escrituras? É como eu lhe disse, você vai contemplar o Senhor mostrando que Ele age em tua vida, em minha vida, em nossas vidas, pela sua infinita graça para conosco. É Ele quem nos conduz em bom termo. É Ele quem faz resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua misericórdia. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando você olha o contexto de graça, você vai somar 301 vezes textos que falam a respeito da graça de Deus, seja no singular ou no plural. Quando você vai buscar um detalhamento sobre a graça de Deus em Isaías, você vai contemplar ele apresentando a graça para nós, do capítulo 40 até o capítulo 65. E dentro desse contexto, você vai observar, por exemplo, quando você olha no capítulo 40, verso 1 e 2, ele conforta o seu povo no cativeiro e diz a eles que os seus pecados foram perdoados. Quando você olha ainda no capítulo 40, no verso 29, ele dá forças aos cansados e enche de energia os fracos. Quando você olha no capítulo 41, os versos de 8 a 10, ele escolheu e trouxe Israel dos fins da terra para serem servos dele. Neste mesmo capítulo, nos versos de 11 a 16, ele protegerá os israelitas dos seus inimigos. No capítulo 43, no verso 1, ele salvará Israel, pois é o seu povo. Quando você segue ainda neste capítulo 43, no verso 20, ele faz surgir água no deserto e rio nas terras secas. Segue a leitura do profeta Isaías, mostrando a graça de Deus para o seu povo. Em 44, verso 26, ele reconstruirá as cidades de Judá. Já nos versos, no capítulo 46, nos versos 3 e 4,
Ele, Deus, o soberano Senhor, o Deus de toda glória, Ele tem carregado Israel desde o seu nascimento e continuará sustentando-os até que fiquem velhos. Já no capítulo 48, no verso 9, Ele adia sua ira. Já no capítulo 49, verso 8 e 9, Ele restaurará a terra e libertará os cativos. No capítulo 52, no verso 12, Ele irá à frente dos israelitas e os protegerá por todos os lados. No capítulo 53, no verso 5, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecados do povo. Nós vemos que todo o capítulo 53 refere sobre a ação de Cristo Jesus em favor do pecador. E no verso 5 há o destaque que isto é feito pela graça de Deus. Não é que você e eu fizemos alguma coisa para merecer isto. Porque tudo o que fizermos, segundo o próprio profeta Isaías 64, 6, ele mostra que os nossos atos de justiça diante de Deus, sem a presença de Cristo Jesus, não passa de trapo de imundície. Mas seguindo falando sobre a graça de Deus, em Isaías 54, dos versos de 7 a 9, o Senhor, o Deus soberano, Ele não ficará mais irado com o seu povo. Já no capítulo 55, verso 7, Ele terá misericórdia do seu povo e lhe perdoará. No capítulo 56, versos 4 e 5, Ele dará àqueles que lhe obedecem um nome que será eternamente lembrado. Você já tem esse nome lembrado por Deus? Se você ainda não tem, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus, Ele declara para nós em João 14, 6, ou seja, no Evangelho de João, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Continuando a respeito da graça de Deus, o profeta Isaías ainda nos diz, em Isaías capítulo 59, verso 21, que seu Espírito jamais deixará Israel. E só se recebe o Espírito de Deus pela graça de Deus. É tanto que Jesus disse aos seus apóstolos que era necessário que ele voltasse para o Pai, para que assim enviasse a nós o seu Espírito. Isaías prossegue falando da graça de Deus e em Isaías 62, os versos de 1 a 4, ele mostra que Deus dará ao seu povo um novo nome. E fecha falando da graça em Isaías 65, 17, dizendo: Ele criará um novo céu e uma nova terra. Você quer desfrutar da graça de Deus? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus para todo aquele que nele crê. Veja que graça como favor, como uma mercê oferecida por Deus ao pecador. Em Efésios capítulo 2, verso 7, nos diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes misericórdias da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Essa ação da graça de Deus na vida do pecador só acontece através de Cristo Jesus. Como bem disse anteriormente, em Isaías 64:6, ele deixa claro para nós que de nós mesmos jamais usufruiremos da presença gloriosa de Deus, da verdadeira comunhão com o Senhor, porque Ele nos mostrou, o profeta Isaías, para todos nós, dizendo o seguinte: mas todos nós, ele inclui inclusive ele, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então, o profeta Isaías mostra para todos nós que nenhum ato realizado por nós é suficiente para sermos encontrados diante de Deus como seres agraciados. A graça de Deus só chega para nós através da pessoa de Jesus Cristo, porque fora de Jesus não há salvação. Só em Jesus é que o ser humano é salvo. Só em Jesus é que o ser humano é restituído, ou reconstituído, ou restaurado, ou regenerado e volta a ter inteira comunhão com Deus. Só em Jesus. Fora de Jesus, nada feito. Só em Jesus o ser humano é restaurado e gozará da paz e do verdadeiro gozo oferecido por Deus Pai. E esta conscientização chega ao pecador através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lendo em Isaías capítulo 62, os versos de 1 a 4, você vai entender que Ele, Deus, dará ao seu povo um novo nome. Você quer ter um novo nome? Então se coloque na presença de Deus através de Jesus Cristo. Reconheça que você é pecador, que você não tem nada que possa oferecer a Deus, pois a gente mostrou em Isaías 64:6 que todos nós não temos nada a oferecer. Mas se nós recebermos o que Deus nos oferece de graça, e pela graça assim acontece, você será vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Isaías 62, de 1 a 4, o profeta declara pela vontade de Deus o seguinte: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e uma cidadela real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efziba, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Que você possa entender a graça de Deus na sua vida, para que você possa ser encontrado como herança do Senhor através de Cristo Jesus.
Lembre-se que o Senhor te dá a oportunidade de você confessar os seus pecados e ser redimido no Senhor. Diz o profeta Isaías em Isaías 59, versos 1 e 2, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você quer ser ouvido de Deus? Confesse a Deus os seus pecados e confesse através da pessoa de Jesus Cristo, porque só através de Jesus é que Deus socorre o homem, o pecador, e restaura este pecador para a glória dele em Cristo Jesus, o Senhor. Que ele, pois, te dê esta oportunidade e te faça um ser restaurado na pessoa dele. Lembre-se que a salvação você recebe pela graça. E a graça, ela se encontra na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.